Estamos de volta com o programa Eleições 2020, o Voto na Record News, que hoje está recebendo os candidatos a prefeito de Vila Velha. Seguindo a ordem de sorteio, o candidato agora é Rafael Primo, da Rede Sustentabilidade. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo, candidato. Olha, a gente explica já de imediato que o tempo é de 15 minutos para todos os candidatos e começa a contar a partir da sua primeira resposta. Ok. Candidato, a primeira pergunta é clássica para todos os candidatos. O senhor é empresário, formado em administração, mas ainda não teve experiência em nenhum cargo público. Por que o senhor quer ser prefeito de Vila Velha? Veja bem, decidir ser candidato a prefeito envolve outras questões. Uma delas é estar muito insatisfeito com a administração atual. E a outra é justamente entender que cabe sim atitudes que são catedráticas na administração privada que deveriam migrar para a administração pública, como um controle efetivo do custeio. A gente acha que Vila Velha tem falhas administrativas muito grandes e é nesse sentido de me sentir preparado para contribuir, para incentivar novas práticas, é que eu me coloco à disposição. Candidato, o senhor teve a sua candidatura indeferida no primeiro momento pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, né, por falta de prestação de contas da sua campanha anterior para deputado estadual, isso em 2018. O que aconteceu? Por que não foi prestado contas dessa campanha? Na verdade, as contas foram prestadas sim, mas foram prestadas fora do prazo legal. Uma vez que naquele momento havia uma contratação de uma assessoria para se fazer isso, e eu acreditei que houve o serviço prestado, no entanto, ao perceber, há pouco tempo atrás, existia essa pendência. Nós corremos, fizemos a prestação de conta, tenho contas prestadas, sim, com ressalvas, por terem sido feitas fora do prazo. No entanto, a gente entende que não tivemos nenhuma culpa no processo, não houve dolo, não houve nada do tipo. Já quitamos a nossa prestação com a Justiça e esperamos a reversão desse quadro, que é um direito nosso pleitear. O senhor entrou com recurso, né? Sim, no TRE e no TSE. E ainda não tiveram retorno, não tem retorno ainda? Não, o processo ainda corre e no caso de avançar para o segundo turno, de ser eleito, a gente vai ficar aguardando essa decisão da Justiça. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala muito de atrair indústrias e empresas para Vila Velha, né? Os empreendedores reclamam muito do excesso de burocracia para instalar as empresas no município. Na opinião do senhor, na visão do senhor, como mudar essa realidade? Como desburocratizar a máquina pública? Um dos eixos chaves do nosso plano de governo é digitalizar a prefeitura, mas não digitalizar no sentido de acompanhar protocolos, e sim fazer com que os processos tramitem de maneira digital. Hoje, infelizmente, em Vila Velha, e eu posso falar isso como cidadão, para você fazer um simples registro de um imóvel e se coloque no lugar de um empresário, como seria penoso você pedir um alvará para fazer uma obra de uma ampliação de uma empresa. E realmente isso desestimula a atividade econômica. A gente tem que digitalizar para ter conquista também na transparência, para que as escolhas sejam meramente técnicas e obedeçam ao processo, e não aconteçam movimentos de registros, deferimentos, indeferimentos, qualquer que seja a mudança de status, em virtude da situação política. Se o empresário é amigo de político, se o empresário tem favorecimento naquele ou no outro setor, a prefeitura tem que ser justa e igual para todos. Um ambiente veloz, um ambiente assertivo e um ambiente transparente. Ou seja, falta então realmente acabar um pouco com essa burocracia. Sem dúvida nenhuma, a burocracia tem que ser reduzida ao mínimo, a prefeitura tem que dar liberdade para que os empresários se posicionem e para que os empresários tenham confiança. O que fazem negócios acontecerem é um ambiente de confiança. Candidato, muitos bairros de Vila Velha enfrentam sérios problemas com a falta de saneamento básico, né? Ruas sem pavimentação e mesmo sem drenagem, que acabam aí até afetando e piorando a questão dos alagamentos, que é histórico na cidade de Vila Velha. Como o senhor pretende mudar essa situação? E eu falo que em especial na região 5, que é uma das regiões mais carentes do município de Vila Velha. Sem dúvida, a gente tem andado pela região 5 e é um cenário desolador ver crianças nas poças de água misturada com esgoto, dividindo aquele espaço com animais, e a impressão que a gente tem é que há uma afinação perversa, que o poder público quer realmente esquecê-las e isolá-las. A gente tem um compromisso de quebrar esse paradigma e primeiramente tratar essas pessoas com igualdade. Eu me posicionei a favor da possibilidade da gente privatizar a nossa infraestrutura de saneamento básico, porque entendo que parcerias público-privadas nesse sentido, se ampliando e feitas sobretudo com contratos
bem construídos, podem ser um grande diferencial para a gente mudar a realidade de Vila Velha. Lembrando que cada real gasto na infraestrutura de saneamento básico gera R$ 4 de economia na saúde pública imediatamente. Então, esse é um compromisso inadiável. O senhor falou de saúde, a nossa próxima pergunta é sobre esse assunto. Vila Velha também sofre, tem dificuldades na área da saúde, poucos médicos, poucos PAs também para atender a população. No seu plano, o senhor fala em ampliar a quantidade de médicos, né? Isso o senhor deixa bem claro e reitera algumas vezes essa questão. Como resolver esse problema? O senhor pretende já abrir um edital, se eleito, de imediato? Imediatamente. A saúde pública ela corre num tripé. Número de profissionais para atendimento, para que você atenda toda a população em tempo, a contento. A saúde muitas vezes não pode esperar. Exames laboratoriais, a gente não tem a mínima infraestrutura para os exames mais simples. E medicamento, a gente falha na entrega dos medicamentos mais baratos e mais corriqueiros utilizados no nível de atenção básica. Lembrando que Vila Velha não tem unidades de saúde de alta complexidade, o que é muito ruim para uma saúde que já tem 500 mil habitantes. A gente entende a infraestrutura que o SUS faz com a região metropolitana, mas isso já deveria ter sido sanado e está sendo monitorado pelo gestor atual. Infelizmente não é. Temos que entender o seguinte: como que eu vou tirar um médico da iniciativa privada para atender o cidadão Canela Verde que usa a saúde pública? Competindo com a iniciativa privada. Eu não posso esperar que o médico largue um salário de X para ganhar meio X. Temos que ser realistas, temos que dar infraestrutura para que o médico trabalhe, exames laboratoriais, medicamento e condições de salários. Agora, isso tudo requer também recursos, né, candidato? Ou seja, como também aumentar a arrecadação de recursos, já que Vila Velha está nas últimas posições, últimas colocadas, quando você fala de recurso per capita, né, renda per capita na cidade. Sem dúvida nenhuma, mas pensando nisso, o eixo número 1, que é o nosso que a gente chama de Vila Velha Dinâmica, é trazer desenvolvimento econômico para a cidade. E para trazer desenvolvimento econômico para a cidade, a gente trazer oportunidades de negócios. A gente fala muito da reindustrialização, de trazer uma indústria 4.0, uma indústria limpa, que seja responsável com os resíduos que gera, para que a gente consiga impactar rapidamente na arrecadação do ICMS. Se a gente hoje continuar vivendo das taxas que vivemos, não aumentaremos o nosso grau de investimento, continuaremos com uma saúde ruim, continuaremos com uma educação ruim, continuaremos com serviços ruins. Para isso, a Prefeitura tem que fazer com que Vila Velha se torne atrativa, não somente para as empresas do Espírito Santo, como as empresas do Sudeste e as empresas do Brasil. Vila Velha precisa ter um portfólio e ter um interesse de trazer empresários para cá. Candidato, na área da educação, o próximo prefeito que assumir também enfrenta um grande desafio. Por conta da pandemia da Covid-19, as aulas foram suspensas e, segundo especialistas, a tendência é que que cresça, né, infelizmente, a evasão escolar com isso. Eu queria saber, na opinião do senhor, como o senhor pretende rever e tratar essa situação, já que, como eu disse, há uma previsão de aumento aí da evasão escolar para o próximo ano também. Encontraremos dificuldades severas, tanto na educação quanto na saúde. Primeiro que hoje está se gerando uma nova demanda. Muita gente que hoje está na escola privada terá que recorrer à escola pública no ano que vem por questões econômicas em detrimento das perdas ocorridas pela pandemia. Entendendo isso, a gente tem que se preparar primeiro para receber essa nova carga de alunos que terão que ser acolhidos. O poder público não pode fazer distinção, ele tem que acolher todos de maneira eficaz e de maneira igualitária. Nós temos que também pensar em formação continuada e um plano estratégico para que, aí os especialistas dirão, para que no próximo ano, nos próximos 2 anos, a gente tenha a reposição pedagógica desse ano que, infelizmente, é praticamente perdido. A gente tem se preparado, nós sabemos dos 5 mil operários da educação que Vila Velha tem, nós sabemos que eles precisam de infraestrutura, que eles precisam de condições melhores, mas eles precisam também de serem valorizados não só com salário. Formação continuada é o caminho para a gente oferecer um serviço melhor na educação. No seu plano, o senhor fala também de valorização do profissional da educação. Como valorizar mais esse profissional? Melhorando somente os salários ou mexendo também na formação deles? Formação, sobretudo. Salário, sim. A gente teve recentemente um aumento de 12,8% no aumento dos professores, mas tem que lembrar que nos últimos 30 anos eles conviveram com uma perda de 40% do seu poder de compra. Então a gente tem essa defasagem para buscar. Nós temos que primeiro atingir o piso nacional, nós temos que a obrigação de cumprir as leis que nos são impostas. A gente tem que cumprir que o Fundeb determina para a gente que 25% das vagas
em turno e contraturno sejam disponibilizadas já em 2022 e nós temos o compromisso da nossa gestão, pensando que a educação é a maneira de mudar a sociedade profundamente com aquilo que desejamos, de dar 50% das vagas da rede municipal em turno e contraturno. Isso tem um impacto econômico imediato. Primeiro que você reinsere mães e pais no mercado econômico imediatamente. Segundo, que a gente forma cidadãos completos que poderão cumprir com as suas obrigações e também fazer com que se cobre aquilo que ele deve receber. É o que a gente espera. Candidato, vamos agora sortear perguntas que foram enviadas por outros candidatos também, que vão estar conosco aqui nessas sabatinas. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta. Senhor candidato, sabemos que a evasão escolar é alta no município. A pergunta é sobre um assunto que a gente acabou de falar. Se o senhor quiser falar novamente sobre esse assunto, ou a gente pode sortear um outro assunto. Não, eu quero só complementar sobre a educação, se tiver oportunidade. A pergunta fala, além disso, muitos professores estão desmotivados. Qual a sua proposta para amenizar esses problemas e valorizar os professores? Olha, tivemos reuniões setoriais nos últimos dias e, infelizmente, tive que ouvir que um professor contava com um giz e um pincel sem tinta para trabalhar. Veja bem, sem condições mínimas de trabalho, a gente não pode esperar que um professor desempenhe bem a sua missão, o seu sacerdócio. Então, formação continuada e condição básica de trabalho fazem toda a diferença. Infelizmente, hoje não entregamos isso na Prefeitura de Vila Velha. Nós temos sim que repor salários, esse é um processo que envolve várias outras questões, mas antes do dinheiro a gente tem que tratar o professor com dignidade e com atenção. Tá certo. Vamos então para mais uma pergunta aqui, sorteada, enviada pelos outros candidatos. Está, candidato, cada município tem suas características peculiares referentes à saúde. Qual a sua proposta para enfrentar esse problema? O senhor também falou já sobre saúde, quer responder ainda assim? Sim. A saúde, a gente precisa hoje entender que nós temos uma defasagem completa de funcionários na saúde. Lembrando, contratar pessoas para atuarem em educação e saúde não é gasto, é investimento. Isso faz parte também da qualidade de vida que o investidor que quer vir para Vila Velha quer oferecer ao seu funcionário. Isso impacta nas perdas econômicas que Vila Velha tem. Então é importante a gente fazer essa conexão entre os serviços prestados na saúde, os serviços prestados na educação, o como isso afasta a chegada de novos empresários, porque o empresário que pensa no bem-estar do seu funcionário, ele quer que os serviços o atenda minimamente com essas questões. A saúde, a gente precisa hoje também de sanar uma sangria que acontece. Infelizmente, idosos, gestantes, lactantes, pessoas realmente enfermas se submetem a passar madrugadas em filas. E isso é inaceitável. Digitalizar, sim, digitalizar a marcação de consulta, mas as consultas têm que acontecer em espaços coerentes, não esperar 6 meses para como vem acontecendo hoje em Vila Velha. Então a saúde tem que ser tratada por todos esses pontos. Candidato, nós temos 2 minutos e 40 segundos aproximadamente. Eu vou fazer mais uma pergunta antes das considerações finais. Nós temos um pouquinho mais de tempo. Candidato, em face da crise econômica vinda da pandemia, com escolas fechando, a matéria é indicada em outras cidades com aumento de procura por vagas nas creches municipais. Quais medidas o senhor irá tomar para propor a rede municipal para atender esse aumento da demanda? O senhor também já falou sobre esse assunto. Já falei. Assim, é interessante porque a preocupação do cidadão em geral, a preocupação dos outros candidatos, sem dúvida nenhuma, é muito a nossa. Então, quando a gente antecipa os fatos, é porque a gente está se preparando, tem lido todos os indicativos, a gente tem observado com uma lupa muito grande, com muito cuidado tudo que tem acontecido na administração, sem querer caçar bruxas. Está ruim, sim. A gente tem que propor soluções. Então, pensando nisso, nós estamos pensando soluções imediatas, porque a gente sabe que quem precisa disso, quem precisa de serviço público, não pode esperar. Nós impactaremos imediatamente as vagas de creche enquanto os prédios novos serão construídos. A gente precisa fornecer essas vagas através de parcerias com a rede privada, comprando vagas para atender, sobretudo, por uma escala social, aquelas mães que mais precisam para também se reinserirem no mercado de trabalho, precisam tanto das creches. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Quero falar para o Canela Verde que esse projeto nasce de um grupo de pessoas muito dedicadas e conectadas com a realidade de toda a população.
contamos com doutores, contamos com pessoas da sociedade civil, contamos com trabalhadores e contamos com todos aqueles que se doaram para essa construção. Então esse é um projeto feito pelo Canela Verde de verdade, não feito por uma elite econômica ou por uma elite política. Baseado nisso, a gente quer propor uma prefeitura que inclua todo mundo, que rompa essa barreira que faz da costa um lugar muito rico, mas todo o restante de Vila Velha é muito pobre e abandonado. A gente quer tratar todos com igualdade e a gente precisa sim de colocar gente independente, que não tem acordo político, não tem acordo econômico, que poderá tomar todas as suas decisões focado única e exclusivamente em atender às necessidades das pessoas. Temos que entender também que a gente tem que eleger um prefeito que é uma pessoa comum como nós, que usa os serviços públicos. O prefeito não pode ser um popstar, o prefeito é um funcionário público com um dia para entrar e com um dia para sair. É com esse espírito que eu me coloco à disposição da sociedade de Vila Velha. Candidato, muito obrigado, o tempo já encerrou. A gente fica por aqui com a entrevista com o candidato Rafael Primo. Na sequência, a gente volta para conhecer mais um candidato a prefeito de Vila Velha. A gente volta já já. Eleições 2020, o voto na Record News.